Aplaudam ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Com muita satisfação que nós queremos apresentar o pastor Elias Soares, né? Veio de longe, pegou trânsito, pegou chuva, né? Mas conseguiu chegar. Uma satisfação recebê-lo. O pastor Elias Soares é pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Ipiranga, do saudoso pastor Alfredo Reikdal, e agora presidido pelo pastor Fávaro, Alcides Fávaro, né? E é uma alegria recebê-lo aqui. O pastor é escritor de livros, debatedor, participa de programa de televisão, programa de rádio, e é um servo de Deus, pessoa humilde, muito acessível. É uma grande alegria recebê-lo. Vamos dar as boas-vindas ao servo de Deus? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Já vou passar para ele aqui o microfone, sem perda de tempo, para ele aqui pregar a palavra de Deus nessa noite. Seja bem-vindo, pastor. Pastor, agradeço por essa. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com essa igreja. Amém. Meus queridos irmãos, o pastor Marcos Gouveia já justificou, e eu confesso que eu fiquei sem endereço. Minha filha estava dentro de uma igreja, não podia atender o telefone. Eu voltei para casa, falei, deixa eu ligar para o pastor Jamierson. E aí depois de uns 20 minutos ele me atendeu, já era 7h40, falei, meu Deus, quase 8 horas, falei, vou chegar umas 8h40, né? Mas graças a Deus estamos aqui. Ainda errei o caminho, fui lá na Siqueira Campos, onde tem o Senai, e não era lá. O pastor Marcelino falou, você está errado, né? E aí viemos para cá, para a glória do Senhor. Meus queridos, sem perda de tempo, podem assentar, por gentileza. Rapidamente, eu sou casado com a irmã Débora Soares, casamos-nos em 1994, meses depois do nosso enlace ela teve um filho, e ela engravidou, só que a gravidez não foi avante por conta de um aborto que ela sofreu, e fomos até a médica, ela disse que a criança estava deformada no útero, se a criança nascesse, seria uma criança com sérias deformidades. Fizemos um voto com Deus, se Ele nos desse uma criança perfeita, onde pela primeira vez eu tivesse a oportunidade, daria esse testemunho. Se estou aqui, é porque Deus nos ouviu, e ela engravidou outra vez, teve uma criança abençoada chamada Abigail. Abigail nasceu perfeita, linda, bonita e formosa, e se parece bastante comigo, e a culpa é de Deus. É psicóloga. Ontem eu fui na colação de grau dela, psicóloga, Meus amados, sem perda de tempo, eu quero convidá-los a fazer uma leitura no texto Ultra Master Blaster Plus Pentecostal, Atos capítulo 2, versículos 1-4. E nós vamos caminhar um pouquinho dentro desse texto, dentro da limitação do tempo. Infelizmente eu não pude chegar mais cedo. Inclusive amanhã já estou seguindo para Arapongas e vou de carro. Falei, que será que esse transtorno todo é Deus falando assim, vai descansar para você ir, não dormir no trânsito? Mas não era não. É que eu não desisto. É brasileiro. Perseverei. Falei, não, tem que perguntar, alguém vai ter que me dar esse endereço aí. Eu até entrei no seu Instagram, mas não consegui, é privado. Puxa vida. Vamos lá então. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para Te louvar, glorificar e bendizer, e Te agradecer porque já temos sentido a Tua presença, Senhor, por meio deste louvor. Eu tenho sido tocado pelo Teu Espírito. Te agradeço por esta oportunidade singular de estar nesta igreja, diante do Teu povo, do Teu rebanho, das Tuas ovelhas, que vieram aqui para ouvir somente a Tua voz. E eu, como canal de expressão da Tua vontade, que pela Tua graça Tu tem me constituído, dependo do Teu poder, da Tua unção, para que possa transmitir a Tua palavra ao Teu povo. Aquece, ó Deus, o meu coração com o Teu coração.
aleluia, para que o coração da tua igreja saia aquecido pela tua presença e pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. O tema desta noite é: o que é ser pentecostal? Eu louvo a Deus porque ainda existem igrejas preocupadas com as nossas raízes, preocupadas com a maneira como nós nascemos em Cristo Jesus e a doutrina que defendemos. Como é que eu definiria um pentecostal? Antes de tudo, o pentecostal é aquele que abraça uma confissão de fé pentecostal. E esta confissão de fé pentecostal, ela está fundamentada num método de interpretação conhecido como o método de interpretação histórico-gramatical. Dentro dessa perspectiva da interpretação histórico-gramatical, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, segundo inspirada pelo Espírito Santo, ela é inerrante. Os autores falaram inspirados pelo Espírito Santo. Por meio dela nós temos a revelação de Deus. Cremos que o Deus da Bíblia é um Deus vivo e verdadeiro nos céus e na terra. Cremos que esta palavra revelada é a única regra de fé, doutrina e fonte de autoridade. Ser pentecostal é crer também nas promessas que aqui estão nesta palavra e nas profecias que são infalíveis. E entre estas profecias está a promessa da efusão do Espírito Santo prometida pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 até o versículo de número 32, e que esta promessa ela foi reiterada pelo Senhor Jesus Cristo quando disse aos seus discípulos, após a sua ressurreição: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E esta mesma promessa, ela foi proclamada por João o Batista, primo do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo de número 11, quando disse: eu na verdade batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ser pentecostal é crer que a efusão do Espírito, que a promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, como nós acabamos de ler, mas que esta promessa não ficou presa às páginas da Bíblia, mas que há uma continuação. Jesus continua batizando com o Espírito Santo, o Espírito Santo continua distribuindo dons para a igreja. Isto é ser pentecostal, é você proclamar alto e bom som a atualidade dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo e das atividades do Espírito Santo na igreja. Tem pentecostal aqui? Quantos acreditam nestas verdades pentecostais? Portanto, se você crê e defende e professa, você é um pentecostal. Resta-nos agora analisar esta profecia do profeta Joel, de acordo com o que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a seguir. Eu quero convocá-los a fazermos esta leitura. É a primeira encontro teológico ou conferência teológica? Simpósio teológico, olha aí, pentecostal. Então vamos conferir ponto a ponto. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É interessante, o dia de Pentecostes. A festa do Pentecostes era uma das grandes festas de Israel. O Senhor é um Deus festeiro. Havia várias festas em Israel. Havia, por exemplo, a primeira festa que foi estabelecida, que está em Êxodo capítulo 12, que é chamada de Hag Pesach, que é a festa da Páscoa, que fala da libertação do povo, do resgate do povo, da libertação de uma situação escravagista para a liberdade para a terra prometida.
Havia festa também que era chamada de Hag Shavuot, que é a festa das semanas, a festa do Pentecostes, que ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. E olha só a ação do Espírito Santo trabalhando dentro das festas judaicas. Toda pessoa, a partir dos 12 aos 13 anos de idade, se era homem, ele passava por uma celebração chamada Bar Mitzvah. Diga Bar Mitzvah. E se era mulher, a celebração era Bat Mitzvah. Estas celebrações era a emancipação da idade infantil para a idade adulta. Quando este jovem, que agora moralmente era responsável pelos seus atos, tornava-se adulto. A partir desta idade, quando chegava na Hag Pesach, que era a festa da Páscoa, a maior festa do judaísmo, toda pessoa a partir desta idade era convocada para subir para Jerusalém para participar da Páscoa. De qualquer lugar que você estiver no mundo, se for para Jerusalém, você sempre sobe, mas se for para o Egito, você sempre desce. Mas aqui está um povo que está subindo para Jerusalém e para Jerusalém celestial. Então eram convocados a subirem para Jerusalém. Você vai ver Jesus, por exemplo, quando ele encontra o cego Bartimeu, ele sai da Galileia e vem pela estrada do leste, passa por Jericó, e quando entra em Jericó, como um grande rabino, ele era acompanhado e acercado por várias pessoas que queriam ouvir a sua sabedoria. E está vindo Jesus para a festa da Hag Pesach, a festa da Páscoa. Então todos vinham para a festa da Páscoa, e não vinha somente pessoas daquelas cercanias, não, vinha pessoas de todas as partes do mundo, vinha da África, do Egito, da Líbia, da Grécia, da Mesopotâmia, de vários lugares, vinham para participar da festa da Páscoa. E como era de praxe, quando as pessoas vinham participar da festa da Páscoa, eles já aproveitavam para ficar em Jerusalém, para esperarem a festa do Pentecostes, a grande festa do Pentecostes. Inclusive o apóstolo Paulo faz alusão a essa festa do Pentecostes. Portanto, era a festa da Páscoa. 50 dias depois iniciava a festa do Pentecostes. E o Senhor prepara esse dia, este momento em que todos estavam reunidos na cidade de Jerusalém para cumprir a promessa do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. E é curioso que lá na Torre de Babel estavam todos reunidos, falavam uma só língua, e por conta da má intenção de Nimrod, o Senhor confunde as línguas e espalha o povo. Mas no dia de Pentecoste, este povo que estava espalhado, Deus une de todas as línguas para ouvir uma língua que agora está sendo derramada pelo Senhor Jesus, que é o batismo com o Espírito Santo, onde pessoas que não tinham formação acadêmica, mas revestidos de poder, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Portanto, o Senhor escolhe o dia de Pentecostes, e está aqui, versículo de número 2: e de repente, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Existem aqui alguns caminhos que os discípulos trilharam, eram cerca de quase 120. Primeiro, o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, aparece para os discípulos e diz o seguinte: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Primeiro, eles ouviram a palavra de Deus, porque o maior avivamento é produzido pela palavra. E a segunda característica do avivamento é a obediência, porque eles ouviram a palavra e obedeceram a voz de Jesus, foram
foram para Jerusalém e ali permaneceram. Terceira característica, por que veio o Pentecoste? Eles estavam em Jerusalém, mas não estavam batendo papo. Se fosse nos dias de hoje, olhando para as mídias no celular dentro da igreja. Não, eles estavam em oração, 10 dias buscando ao Senhor, aguardando a promessa que o Senhor Jesus disse que iria se cumprir naquele lugar. E de repente, e como é que foi? E de repente, eu gosto desse de repente, Paulo e Silas estavam orando e cantando, e o Senhor mandou um terremoto naquele presídio. Eu gosto desse de repente, porque de repente esse povo estava orando há 10 dias, e o Senhor enviou o poder do Espírito Santo, e encheu aquela casa em que eles estavam assentados, e começaram a falar em mistério com Deus. Aleluia. Portanto, temos aqui: e foram vistas línguas por eles, línguas repartidas, como que de fogo. O fogo é o símbolo do Espírito Santo. Alguns querem dizer que não, mas quando o povo sai dali do Egito, o Senhor envia uma coluna de nuvem durante o dia, para que o sol não castigasse aquela grande multidão de quase 3 milhões. Mas quando é a noite, quando é a noite, o Senhor envia uma coluna de fogo, e o Senhor estava presente naquela coluna de fogo. No dia da inauguração do templo de Salomão, o Senhor respondeu com fogo. Elias desafiando os profetas de Baal, quando ele orou, o Senhor respondeu com fogo. No dia da consagração do templo de Salomão, o Senhor respondeu com fogo. E depois de 10 dias de oração, o Senhor responde com línguas repartidas, como que de fogo. Pentecostal é fogo do Espírito Santo, porque Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora olha aqui, o que é que o Senhor faz? E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. O Senhor reúne todos aqueles que estavam espalhados. Ele escolheu esse dia, era o dia da colheita, era Had Shavuot, a festa das semanas, a festa das colheitas, e o Senhor tinha uma grande colheita para fazer, e para tanto Ele usa um sinal. E que sinal é esse? Aqueles que não eram iletrados, que não tinham profundidade teológica, receberam o poder do Espírito Santo e começaram a falar em mistérios, começaram a falar em línguas. E aqui começa a grande especulação. Vamos para o versículo de número 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa. A multidão estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, estavam estupefatos, espasmódicos, queixo caído, boquiabertos, e dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Você imagina, ali havia pessoas com formação acadêmica elevada, pessoas cultas, que viviam na Grécia, que viviam na Mesopotâmia, que falavam árabe, que falavam vários idiomas. E aqui houve uma ação simultânea, tanto o derramar do Espírito como o batismo com o Espírito Santo. E naquele momento eram mais de 3.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas, vendo e ouvindo o que estava acontecendo ali em Jerusalém.
Falou, mas como? Espera um pouquinho. Não são todos estes galileus os que estão falando? Por que eles usam esta expressão, não são todos estes galileus? Porque o galileu é o que vivia na parte norte de Israel. Suponhamos que deste lado, lá no fundo, está a Judéia. Aqui é Samaria, aqui é a Galileia. Desse lado é a tetrarquia de Filipe. Aí no meio é Decápolis e lá embaixo a Pérea. Os galileus eram um povo desprezado, era um povo marginalizado. Quando eles queriam ridicularizar, diziam: estes pobres galileus. Quando foram dizer que Jesus era um grande profeta, as autoridades judaicas disseram o seguinte: examinai e vede que da Galileia não tem profeta. Mas eles não sabiam que ali já havia um profeta menor chamado Ioná, que era Jonas. Mas havia um profeta maior, que apesar de não ter nascido na Galileia, eles não sabiam que ele era judeu, porque nasceu em Belém da Judéia, para se cumprir a profecia de Miqueias capítulo 5:2. Ele era da Galileia, e ele era maior do que todos os profetas, porque é o grande Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o revelador dos mistérios. Examinai e vede que da Galileia não vem profeta. E quando eles queriam xingar, eles diziam: estes pobres galileus. Outros sim, os galileus, eles eram rudes no falar, o sotaque era pesado, carregado, de modo tal que quando um galileu falava uma palavra, o judeu entendia 3, 4 por conta da dificuldade. Logo era um povo ridicularizado. E ainda mais, Jesus está ali com discípulos iletrados, como é o caso de Pedro, que não tinha formação acadêmica. Ele tinha formação que era natural para toda criança e adolescente, mas não tinha um curso superior, não tinha uma formação acadêmica. Mas naquele momento o Senhor Jesus quebra paradigma, porque onde ele entra, onde o Espírito Santo entra, não tem esse negócio de formação acadêmica, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Ele quebra o paradigma e batiza, e você vai falar em mistério com Deus, alguma coisa que você não aprendeu na academia. Você pode não saber falar grego, você pode não saber falar hebraico, você pode não saber falar aramaico, mas quando o Espírito Santo vem sobre você, você fala o idioma que ele quiser que você fale, e muito mais. Jesus te batizando com o Espírito Santo, você passa a falar em mistério com Deus. Quem aqui já falou em mistério com Deus? Quem fala em mistério com Deus? Portanto, não são galileus todos esses que estão falando. A grande questão é: como que pode ser isso? Eles continuam: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Ele vai elencar as nações: partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, junto a judeus, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes. Todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Como caipiras, pobres galileus, sem formação acadêmica. Imagina, você fez um curso de inglês aqui, sei lá, por qualquer escola, e aí você vai para a Inglaterra fazer uma pós-graduação, passa pelos Estados Unidos, volta depois de 5 anos, e de repente uma pessoa que não tem formação acadêmica, está no primário, rude no falar. Você estudou tantos anos e de repente esta pessoa começa a falar melhor do que você. Causou espanto. Como pode? Nós somos nascidos neste país e eles estão falando com perfeição. Como isso pode? É o sobrenatural de Jesus, é o poder do Espírito Santo, é a efusão do Espírito, é o derramar do poder, é a glória do Senhor da igreja.
isso aconteceu? Sabe aquele Jesus que esteve entre vocês? E vocês o ridicularizaram, vocês o maltrataram, vocês o crucificaram? Deus o ressuscitou dos mortos e fez dele Senhor e Cristo, e é pelo poder do ressurreto que isto está acontecendo. Se vocês querem saber como, é pelo poder de Jesus. Porque aqui existe uma grande diferença. Uma coisa são dons espirituais e outra é o batismo com o Espírito Santo. Não podemos confundir as coisas. Geralmente os cessacionistas, o pessoal de uma outra fé, entre eles os aliancistas, presbiterianos e outros mais, dizem que os dons espirituais ficaram presos nas páginas do Novo Testamento e com o fechamento do cânon acabou tudo. E aí eles dizem o seguinte: todos nós somos batizados com o Espírito Santo, e tomam como base 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Ponto. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 não fala de batismo com o Espírito Santo, mas de batismo no corpo de Cristo. Cada pessoa que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, ele nasce de novo, é selado com o Espírito e é introduzido no corpo de Cristo e passa a ser membro da família de Deus. Segundo, selo com o Espírito Santo é uma marca indelével, que significa duas coisas. Primeiro, selo significa propriedade. Propriedade porque a partir do momento que você creu, nasceu de novo, você é selado e é a marca de que você pertence a Deus. Você foi resgatado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Agora você é de Deus. Segunda característica do selo: o selo fala de garantia. Veja que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo de número 30, ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Sabe qual é a garantia de que se Jesus voltar, você vai subir para encontrar com Ele? É que você foi selado pelo Espírito. A carta está selada, carimbada, ela vai subir, vai encontrar o Senhor dos ares. Outra confusão que não pode ser feita: ah, mas a pessoa é batizada com o Espírito Santo, mas ela não tem o fruto do Espírito. Fruto do Espírito é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Uma pessoa pode sim ser batizada com o Espírito Santo, sem obstante ter o fruto do Espírito, que são qualidades conforme Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, mas lhe faltava o fruto do Espírito. Paulo, no capítulo 3, versículo 1, chama aquela igreja de carnais, apesar de no capítulo 1, versículo 7, dizer: nenhum dom vos falta. E apesar de no capítulo 1, versículo 2, chamá-la de igreja de Deus, ela pertence a Deus. Ali é um genitivo grego, mostrando que ela pertencia a Deus. Terceiro, mostra que eles são os santificados, chamados para ser santos. Não obstante, havia divisão naquela igreja, havia fofoca naquela igreja, havia pecado naquela igreja, mas era a igreja de Deus, porque a igreja de Deus, apesar dos seus defeitos, o Senhor Jesus a está aperfeiçoando. Ele está aperfeiçoando para o grande dia. Portanto, independentemente de você falar em línguas, de você ter dons espirituais, tenha certeza de uma coisa: você tem o Espírito Santo, você é salvo, você pertence a Deus, você pertence ao corpo de Cristo, você é da família de Deus. Mas se puder receber e quiser o batismo com o Espírito Santo, Jesus é o batizador, Ele é o batizador. Aleluia. Outra coisa que não podemos nos confundir com dons espirituais: o batismo com o Espírito Santo, quem concede é o Senhor Jesus. Os dons espirituais são concedidos ao Espírito Santo para aquilo que for útil. Nem todos têm os dons espirituais, mas o batismo com o Espírito Santo é para todos e é para os nossos dias. E nós vamos finalizar
respondendo a este questionamento em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39. Eu quero chamar a atenção de vocês porque o relógio já está contra mim. Atos capítulo 2, 37 a 39. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Agora eles querem aprender. E disse-lhes Pedro, o que ele disse? 1, 2, 3: arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora vamos para o versículo de número 39, analisando. Aqui dá para fazer uma pregação expositiva, nós estamos correndo por conta do tempo. Olha o 39, juntos. Porque a promessa, somente até aí. Porque a promessa lá de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, que se cumpriu agora no dia de Pentecostes. Houve um grande derramar do Espírito Santo, e o que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo no seu discurso no dia de Pentecostes, está dizendo: a promessa diz respeito a vós, diz respeito a... Quem é vós nesse texto? Digam para mim, quem é vós aqui nesse texto? Eu não entendi, alguém fale. Quem é vós? Vós é aquele auditório daquela época. Vós com quem eu estou falando. Pedro, imediatamente, nós não somos o primeiro auditório de Pedro. O primeiro auditório é aquele público. Vós que estáis ouvindo e vendo. Esta promessa diz respeito a vós. Se ele parasse por aí, os sensacionistas estariam corretos em dizer que o batismo com o Espírito Santo e dons espirituais foi só para aquele público do apóstolo Pedro. Mas olha só o que Pedro ainda diz, capítulo 2, versículo 39, continuando o texto: 1, 2, 3: a vossos filhos, para por aí. O que significa isso? Primeiro a vós e depois aos vossos filhos. Quem são os filhos? A próxima geração. Então perceba como o Espírito Santo gradativamente vai colocando as coisas no lugar. Tem um grupo que é batizado com o Espírito Santo, e aquilo ali impacta aquele povo que estava ali ouvindo. Agora Pedro diz: olha, essa promessa não é só eles que receberam, diz respeito a vós. Em segundo lugar, diz respeito aos vossos filhos, a próxima geração. E depois? E a todos os que estão longe. Pode ser a outra geração, ou que não apareceram aqui, que estão em outro país. Se ele termina por aí, diríamos, realmente, é só para aqueles dias. Mas agora aqui é acachapante. Olha o que o Espírito Santo diz: 1, 2, 3: a tantos quantos... Não é só para esse grupo que foi batizado, não é só para vós, não é só para os vossos filhos, não é só para os que estão longe, mas é para todos os chamados. E quem foi chamado por Deus aqui, o batismo é para você, é para esta igreja, é para a igreja de Guarulhos. Isso aqui cala a boca do sensacionista. Não tem como eles passarem por cima disso. Quando alguém disser para você assim: olha, esses dons, você gosta de pentecostal, isso aí já era. Pentecostal é só naquela época. Você diz: não, eu sou pentecostal porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, porque as promessas são verdadeiras, as profecias são infalíveis. Ele cumpriu o que prometeu para Joel no dia de Pentecostes. Diz que foi para o grupo dos discípulos, para aqueles que estavam ouvindo, para os filhos deles, para os que
que estão longe, e ele diz que é para os chamados, e eu fui chamado pelo Espírito Santo, eu fui chamado por Jesus, e o batismo com o Espírito Santo, e os dons espirituais também são para mim. Quem acredita nisso? Você acredita nisso? Então é para você, é para você, é para todos nós. O que é ser pentecostal? É acreditar que esses dons não estão presos nas páginas da Bíblia, mas eles estão vivos no dia de hoje. Ah, mas por que a gente não vê tantos dons sendo manifestos hoje? O fato de você não ver dons sendo manifestados hoje não significa que eles deixaram de existir. Uma coisa é a palavra de Deus prometer que é para os nossos dias, e outra é você não ver eles acontecendo. Existem N razões porque eles não estão acontecendo, que não é o objeto da nossa reflexão. Mas se não está acontecendo aqui, em algum lugar o Senhor continua curando, continua batizando com o Espírito Santo, continua revelando, continua manifestando os seus dons. A igreja é edificada com os dons, e ela será edificada até que venha aquele que é perfeito, e o que é perfeito é o Senhor Jesus, e Ele ainda não veio para arrebatar, e se Ele não arrebatou a igreja precisa ser consolada, edificada. Então os dons são para os nossos dias. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquemos, pois, com esta fé pentecostal, e continue com a bandeira do Pentecoste levantada, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu pedi para o pastor Marcelo, ele autorizou que eu falasse aqui das nossas literaturas. Eu vou falar igual o pessoal da congregação. Quem sentir, compre. Mas como eu sou assembleano, se não sentir, compre do mesmo jeito, porque é bom. Isso aqui é uma questão racional e não emocional. Então, o mundo lá fora tem que saber que nós não somos apenas o povo da emoção, mas o povo da razão. Nós cremos na palavra de Deus. Bom, eu trouxe algumas literaturas, alguns irmãos já conhecem. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus 12 aos 30, que é o espinho na carne de Paulo. Ainda mais, nós temos aqui, olha, o que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Como é que é? Ó, está dividido o auditório. Um diz que abençoa, diz que amaldiçoa. Como é que está na nossa Bíblia? Como é que é? Você sabe como é que está em hebraico? Vatomer lo isto derramahazik betuma terra barech Elohim vamut. É isso que vocês entenderam, e o resto eu estou explicando aqui, nesta obra aqui, tá bom? Além disso, você sabe onde estava Daniel quando os 3 jovens foram lançados na fornalha? Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? 59 temas neste livro. Ainda mais, Jefité sacrificou sua filha. Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Jesus tinha irmãos. 384 páginas, 75 temas. Olha este: perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma. Aqui nós tratamos sobre a vida após a morte. São 130 perguntas e respostas sobre o rico e Lázaro, sobre a transfiguração. Será que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel? Para onde vai a alma do justo? Para onde vai a alma do ímpio? Falamos sobre o inferno, sobre o Sheol, Guiena, Tártaro, Hades, o Abissos. Tudo aqui nesta obra, 480 páginas. Esse daqui, olha, eu só tenho 4 e acabou a edição. Perguntas escatológicas difíceis de responder, e aqui eu respondo, por exemplo, por que não sou pós-tribulacionista? Pergunta para mim. Porque na visão pós-tribulacionista, por ocasião do arrebatamento, a igreja não vai para o céu, e isso vai contra o que Jesus prometeu em João 14, 1-3. O que está escrito lá? Não se turbe, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
vou preparar-vos lugar, e quando eu for lugar, virei outra vez e para que onde eu estiver. E onde que ele está? Então é para lá que nós vamos. 496 páginas, sem questões. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. O pastor de Lucas 15 tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Quantas sobraram? Quantas? E para onde ele deixou as 99? Deixou as 99, deixou no aprisco. Mas esse hino está errado, porque ele deixou no deserto. Tem mais. Tem um abençoado aí que diz que o problema na África é porque Noé amaldiçoou o seu filho. Como é que é o nome dele mesmo? Cão, né? Tem vários nomes. Ram em hebraico, Cam ou cão. Mas é mentira dele, porque isso não está escrito na Bíblia. Não está mesmo. Mas Saulo, o nome dele foi mudado para Paulo. Aí ele se tornou uma bênção. Errado, também não está na Bíblia. Quantas vezes o galo cantou? Quem se lembra? Quantas? E se eu disser para vocês que foi Pedro que negou 3 vezes e não o galo que cantou 3? 82 erros que os pregadores cometem, mas não está na Bíblia. Dicionário de palavras, expressões, interpretação, curiosidades bíblicas. São 1168 páginas. Aqui tem cultura, tem costume, tem teologia, predestinação, livre-arbítrio, tem direito romano ligado ao cidadão do império. Gente, só esta obra aqui, se vocês entrarem lá no site da Vida Nova, eles compraram de mim uma quantidade, está sendo vendida a 360, só essa, sem desconto. Hoje você vai levar ela e todas estas aqui, tá entendendo? Por 480 no Pix, ou apenas 6,90. E quem levar esse kit, você vai receber um curso de hebraico no valor de R$680. Só esse livrinho? Não, é um livro todo confeccionado em papel couché, tem o áudio do livro, tem uma Bíblia hebraica em áudio narrada por um rabino. Você vai ouvir lá, vai de Gênesis a Malaquias, e mais 12 videoaulas. Em 30 dias você vai estar lendo, escrevendo e transliterando, desde que não deixe mofando no guarda-roupa, tá bom? Tudo isso, apenas 480 no Pix ou 6,90. Deus abençoe a todos vocês. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. É só o primeiro dia, tá? Antes de retornar o microfone a quem é direito, o pastor Josué, eu quero também aqui expressar meus agradecimentos ao pastor Elias Soares. Deus abençoe. Atravessou a Macedônia diante das dificuldades, das intempéries, né, da tempestade, esteve aqui com a gente, nos prestigiando com essa palavra abençoada. Nós estamos felizes. Como estão felizes com a vida do pastor Elias Soares? Deus abençoe. Vivian, não menos importante, Deus abençoe, obrigado. Acredito também as mesmas dificuldades, está conosco também, tá? Estava selecionada só 2 músicas, mas sempre está lá preparada, né? Graças a Deus, que o Senhor possa recompensá-la. Pastor, nosso segundo vice-presidente, pastor Marcos Gouveia, muito obrigado. Pastor Marcos também, Deus abençoe. Aos demais pastores e amigos que nos prestigiaram também com a sua presença. Os materiais do pastor estarão lá fora, tá? É uma troca, é a básica troca, tá, meus irmãos? Você paga e ele entrega para vocês os livros. É uma bênção. Eu tenho em casa, então eu falo com propriedade. Eu tenho na minha biblioteca também alguns livros do pastor Elias Soares e tem sido muito abençoador. Dúvidas como ele levantou aqui, eu também tinha e eu consegui lá entender. Eu sabia responder algumas perguntas que foram mencionadas por ele. Então, o que resta é agradecer, louvar a Deus e dizer a vocês que amanhã continua, tá? Amanhã o assunto, meus irmãos, vai ser o pentecostal e os dons espirituais. O pentecostal e os dons espirituais. Amanhã estará conosco o pastor Arthur Bittencourt, tá bom? É uma bênção de Deus.
Não vou falar muito, porque eu quero que você venha para cultuar com a gente e assim ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos. Faltando alguma coisa, pastor? Não? Tudo certo? Então passo o microfone para o pastor Josué. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantos ouviram a voz de Deus? Aleluia. Podemos nessa noite dizer, como disse Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a sua obra na minha vida. Quantos quer ser avivado nessa noite? Aleluia. Quantos já era pentecostal, está saindo mais pentecostal ainda? Glorifica a Deus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe o pastor Elias Soares, sua família, o seu ministério, para a glória de Deus. Eu quero convidar a igreja que não deixa de estar amanhã, irmãos, conosco. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Marcos, no Jardim Paulista, muito obrigado. Pastor Joaquim, muito obrigado. Os companheiros de ministério, Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquemos em pé. Glória a Deus. Aleluia. Às 19h30 estaremos aqui amanhã, irmãos, para o segundo dia desse simpósio para a glória de Deus. Quem gostou pode dizer amém. Quantos gostaram? Graças a Deus. Nós vamos orar com o pastor Marcos, e o pastor Marcos também vai estar dando a bênção pastoral à igreja. Segurem um minutinho, irmãos. E agradecendo também os obreiros ali do Jardim Paulista, né? Que Deus abençoe todos vocês, né? Que E também diz que tem hot dog lá na cantina, né? Ah, yeah. Ah, está agradecendo, o pastor Marcos está agradecendo, porque senão não tem janta em casa, se não fala nada, né? Tá falando. Tem hot dog não é de graça não, tem que pagar, viu? É uma cantina. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela tua presença, pela tua graça, pela palavra que foi pregada, pelos louvores aqui entoados, ó Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã, por esse trabalho realizado, Senhor, por tudo aquilo que vimos e que ouvimos aqui nesta noite. Leva-nos em paz aos nossos lares e guarda-nos debaixo da tua proteção, Senhor. Dê-nos uma noite de repouso tranquilo, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos.